Olá, meus amigos, estamos aqui no nosso canal Democrático, mais um episódio para você, nosso canal Democrático comigo, Anderson, e hoje estamos recebendo a nossa amiga Moara, vereadora de Contagem, militante do movimento estudantil, uma grande pessoa, uma grande liderança, não é isso, Moara? Obrigada, Anderson. Para mim é uma satisfação participar do canal Democrático, inclusive te parabenizar, né? Porque democratizar a informação, fazer com que esses debates cheguem até as pessoas é uma tarefa importantíssima e que você tem cumprido nesse processo todo. É isso aí, pessoal, como a gente gosta de falar, né, a casa aqui é de todos, né, então sinta à vontade aqui, Moara, fica à vontade aqui, né, já de antemão já te agradeço, já a gente sabe como a vida de um vereador realmente é corrida, né, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo aí de dengue, né, então assim, a gente sabe que isso acaba sobrecarregando todos os poderes, né, inclusive o legislativo. Moara, mais uma vez seja bem-vinda, né? A nossa pauta hoje é uma pauta de extrema importância, né? Nós vamos falar de racismo, né? Aquela coisa que não se dá para a gente suportar eh, nos dias de hoje, né? Mas que a gente vem vindo constantemente, a gente tem aí episódios hoje com a facilidade, né, do celular, a gente grava, a gente vê as pessoas cometendo esse crime, né? E algo que a gente precisa entender que não é só não ser racista, né? É ser antirracista, né? Porque quando você vê algo e não fala nada, você acaba sendo conivente com isso, né? E a nossa luta, né, é justamente para que as pessoas torne um militante, né, dessa pauta que não poderia mais existir, né, no momento que a gente está hoje, né. Você, quanto militante, né, negra de movimento estudantil, né, conte um pouco para nós aí da sua experiência, né, e eu acredito que deva ter muitas, né, que no dia a dia a gente percebe isso, é uma coisa que está enraizado, parece que na no segurança, está enraizado nos donos de loja, enraizado nas próprias pessoas, que têm cor branca, vamos dizer assim, né. E acredito que você tem alguma história para algum episódio, né, que eu acredito que tenha passado, né. Sem dúvida. Infelizmente é isso, né? Estamos no século XXI e ainda debatendo no racismo no Brasil. Eu acho que isso tem vários motivos, mas acho que a gente precisa entender o principal, assim, é a construção da nossa identidade, da nossa história no Brasil, tem muito a ver com a história também da escravidão também nesse país. A gente estuda na escola, por exemplo, as guerras, a gente estuda com profundidade sobre o Holocausto com o povo judeu, a gente estuda com profundidade várias coisas, mas acho que a gente deixa de enfatizar que o Brasil tem 524 anos, 23, vai fazer 24, e foi invadido. E desse tempo, mais de 2/3 da nossa história, mais de 300 anos, foi uma história de escravização, que o regime que estava aqui no país era escravocrata. Isso organizou a nossa sociedade. Se hoje existe favela, é porque um dia existiu escravidão. E eu falo favela nesse lugar, principalmente de onde os recursos públicos são mais escassos. Se hoje existe a violência policial, é porque um dia existiu a escravidão e quando ela supostamente acabou, porque a gente sabe que até hoje tem gente escravizada no Brasil, quando ela supostamente acabou, foi criada uma polícia para reprimir essas pessoas que não tinham emprego, que não tinham casa, que não tinham direito a nada. Se hoje a gente debate, por exemplo, o racismo religioso, a gente tem uma população negra que sequer pode professar a sua fé em paz, que a gente vive todo dia, vê no jornal aí ataques a templos religiosos de matriz africana, é porque a gente foi ensinado que existe uma religião que é boa e que existe uma outra religião que é má e que deve ser combatida. Então, eu acho que o racismo só vai acabar de fato quando o Brasil de fato passar a estudar e enfrentar a sua história. E a gente sabe que isso não é muito modus de acontecer, né? A gente tem a Lei 10.639, uma lei que tem mais de 20 anos, que obriga o estudo da África, né, e a história do povo negro nas escolas. A gente sabe que é uma lei que muitas das vezes ainda não é realidade nas nossas escolas e que muita gente só fala desse assunto quando chega novembro. E é engraçado que quando fala que,
concedeu a liberdade ao povo negro, né? Beleza, concedeu a liberdade para ele, mas colocaram ele para rua, né? Muitos sem estudo, né? Muitos de outros países que vieram para cá, sem o chão para plantar, sem a indenização trabalhista que eu tinha, e aí solta as pessoas assim, não, tá livre. Uma liberdade realmente que não teve, que não foi de fato liberto. Né? A gente soltou as pessoas, como se diz, para acabar, continuar trabalhando em troca de comida, de moradia, porque isso não tem, não teve justiça para aquelas pessoas. E quando a gente fala de justiça, né? A gente traz hoje, tenta uma equiparação, né, que não chega nem a ser esse termo de justiça, quando a gente fala de cota para estudantes, né, quando a gente fala de cota no concurso público, né, é uma forma realmente de trazer, né, o negro, tentar igualar as condições, porque é muito fácil falar para as pessoas que trabalhar com a meritocracia. Ah, quem quer consegue. Não, mas quem quer consegue não é bem assim. Como você acaba de falar que a gente sabe que nas favelas e nas periferias, realmente, nos bairros periféricos, a vida é mais difícil. A vida é mais difícil. Ou você paga a passagem de ônibus, ou você alimenta, né? Ou você estuda, né, de uma forma que é difícil o seu estudar em casa, porque devido às casas não ser de uma acústica ruim, né, ou inferior, acaba que atrapalha você estudar final de semana devido festa, devido barulho. Então, assim, é uma forma de realmente trazer um pouco de obrigação, acho que é uma obrigação moral, né, das instituições quando passa até a questão da cota, né? Ou não? O meu pensamento é Sem errado. dúvida. Quando você falou sobre reparação, que é exatamente isso. A gente constrói, o movimento negro construiu essa ideia dessas reparações. O que que é uma reparação? A gente não pode comparar a trajetória de uma pessoa branca e de uma pessoa negra no Brasil. Quem chegou aqui, vindo da Europa, os mais ricos tiveram dinheiro à terra a partir das capitanias Sim, hereditárias. Então a pessoa chegava com hectares e hectares de terra já garantido. E terra não é só dinheiro, mas terra também é poder. sim, E ao longo da história do país, a gente foi vendo como isso era poder. Tanto que quando o Brasil criou a primeira universidade aqui no Brasil, para estudar, você tinha que ser filho de dono de terra. Então, até o acesso à educação era mediado por esse poder que dizia quem era você. Ah, mas tiveram europeus mais pobres. Tiveram. Mas quando chegaram, tiveram acesso ao trabalho. Não era um trabalho digno, mas todos eles tiveram a garantia remunerar. de um lugar para morar e um trabalho também. Isso a gente foi espalhando, inclusive, as colônias. Tem colônia de alemão no sul, tem colônia de italiano, tem colônia, enfim, de vários povos espalhados por vários lugares desse país. Então, a cota é uma das políticas de reparação e, se não me engano, acho que uma das poucas que a gente conseguiu implantar nesse país. Porque qualquer dado, se pegar o dado da educação, você vai pegar quantas pessoas têm graduação, quantas pessoas são alfabetizadas, os dados da população negra são piores. Ah, pior porque a turma não queria saber? Não, é muito mais fácil eu saber que a educação é importante, priorizar a educação na minha vida, se eu tiver pais que têm formação, do que quando seu pai, por exemplo, tem ensino médio, ele vai achar que quando você chegou no ensino médio estava bom, e que a partir Sim, disso você tem mais é que trabalhar mesmo, e não ficar gastando tempo, com educação. Se eu pegar um dado da assistência social, quem mais passa fome também é a população negra. Se eu pegar um dado da violência urbana, quem mais morre é a população negra. Então a cota é uma dessas formas de reparar essa diferença social, de garantir que a gente vai ter a presença da população negra dentro da universidade, se formando e transformando a sua realidade. Eu dou muita palestra em escola, Anderson, e eu sempre falo com os meninos: olha, não tem problema você ser empregada doméstica ou você ser pedreiro. O problema é você achar que por causa da cor da sua pele, o seu lugar está determinado. Não é porque você é branco que você vai virar engenheiro, porque você é preto que você vai virar, auxiliar de serviços. A cor da sua pele não pode determinar os seus sonhos e para onde você vai. E a gente sabe que a estrada
para quem vem da periferia, para quem é negro, é sempre muito mais difícil. Não é fácil passar a vida toda se sentindo pior do que o outro, tendo vergonha da sua cor, vergonha dos seus traços e vergonha da sua origem. Isso também vai determinando muitos lugares que você acredita que você pode ocupar. E assim, e isso fica claro pra gente quando você passa a ver dentro das faculdades, ainda, né, no século XXI, né, quantidade de negros e negras, né, que ainda ingressa à faculdade, que são poucos, né, você vê ainda que quantidades de professores e professoras, né, ainda são poucos que são negros, quantidades de médicos ainda predominante, negros, brancos e homens, né, você pega a quantidade de juízes ainda, que são, quantidade também que é relacionada à cor branca. Então, assim, você vê que a nossa luta ainda, ela tem muita coisa, tem muito um caminho grande a percorrer. Se a gente parar para pensar, né, que filho de negro e negra, né, se ele não tiver realmente pais fortes, né, para incentivar essas crianças no dia de hoje com a questão da internet, com a questão do bullying via internet hoje, então é algo que a gente tem que começar a pensar que tem que mudar, e fortalecer de alguma forma, esses pais, que a gente vê realmente que tem pais hoje que preparam os seus filhos para entender que, isso é normal, né. Só que não dá para falar isso hoje, no mundo de hoje, que é normal você diferenciar a pessoa pela cor, né. Exatamente. Mas acho que é muito nesse sentido mesmo, assim, você falou que eu fui do movimento estudantil, eu fui da geração do movimento estudantil de muitos primeiros. Todos os lugares que eu fui no Brasil, de norte a sul, eu ouvi um relato de pelo menos uma menina ou um menino dizendo: "Eu sou o primeiro da minha família a fazer graduação. Eu sou a primeira da minha família a frequentar a universidade". Sim, Isso, sem dúvida nenhuma, mudou a cara das universidades brasileiras. A entrada dos cotistas mudou não só a cara da universidade, mas como as prioridades dessa universidade. A gente tinha uma universidade que falava muito para dentro de si mesma. A gente tem hoje a universidade que debate creche para que as mulheres, ao ficarem grávidas, não tenham que abandonar a graduação. uhum, Uma universidade que debate muito mais assistência estudantil, que a gente sabe que entrar é uma parte, permanecer sim, é outra muito diferente, principalmente nesses cursos mais elitizados, que são cursos que têm carga horárias maiores e muitas das vezes são integrais, então as pessoas não podem trabalhar. Elas precisam comer, elas precisam se transportar, elas precisam comprar material didático e nada disso é barato ultimamente. Então, eu acho que essa geração de cotistas, a gente tem uma política de cota que tem mais de 10 anos já, mudou, sim, a cara da universidade brasileira. Agora, se você entrar nos cursos noturnos, nos cursos da licenciatura, nos cursos que têm maiores turmas, você vai ter uma quantidade maior de pessoas negras. Agora, nos cursos integrais, nos cursos diurnos, nos cursos mais elitizados, essa presença ainda é uma presença pequena que a gente precisa mudar. Então, por exemplo, a gente consegue ter uma quantidade hoje muito maiores de pessoas negras que estão fazendo curso, tal, sei lá, de direito. Mas quantas dessas pessoas conseguem depois passar na OAB? Quantas das pessoas conseguem fazer de fato uma graduação de qualidade, se dedicar integralmente a esse momento no estudo e não tem que coincidir, por exemplo, com a jornada de 8, 9 horas de trabalho, podendo se dedicar pouco a esse curso e depois, no final, conseguir passar na OAB, conseguir passar no concurso para promotor, para juiz. Quantos sim. negros e negras a gente ainda tem, por exemplo, na faculdade de medicina? Porque quem no Brasil pode ficar quase uma década, se você for juntar o tempo da faculdade, mais a especialização, quem nesse país pode dedicar quase 10 anos da sua vida a estudar sem trabalhar? Num curso que é integral, na maioria das vezes. Ainda, gente, é muito difícil ter a nossa presença. Mas eu acho que as cotas, elas fizeram, assim, uma mudança. E eu acho que de dentro agora desse sistema, que a gente também tem conseguido mudar um pouco a cara dele e as prioridades. Eu falo mesmo assim, hoje quantas pessoas estão no mestrado, no doutorado, estudando a história do Brasil a partir do povo negro? Quantas pessoas hoje a gente não vem fazendo estudos dizendo: "Olha, eu quero estudar a história de, sei lá, a Contagem de Minas Gerais a partir do povo negro", e não é o povo que escreveu o livro. É o povo que não sabia sequer ler e escrever,
mas falou e contou essa história através dos seus cantos, através de outras formas de fazer também Sim, história. Então acho que entrar é importante por isso. Mas a cota, ela não pode ser a única ação, nesse sentido que a gente tem. A gente quer a reocupação desses espaços. E a gente vê o racismo, gente, das mais diversas formas. A gente falou hoje sobre as mudanças climáticas, né? sim. Que a gente tem vivido com tanta força. Quem está sofrendo de verdade com as mudanças climáticas? Porque quem polui, gente, é quem anda de jatinho. Quem polui são as grandes empresas. Quem polui não é nós, assim, o varejo, mas quem sofre as consequências quando tem uma seca extrema. Porque eu sou de Contagem, por exemplo, vereadora de Contagem. Quando ficou faltando água na região metropolitana de Belo Horizonte, naquela onda de calor que a gente viveu no ano passado, vocês acham que faltava água no Belvedere? É, Vocês acham que faltava água nos condomínios de Nova Lima? Não, mas em Nova Contagem faltou água. Em Nova Contagem teve lugares que as pessoas ficaram 7 dias sem água, que as aulas tinham que ser suspensas porque ninguém aguentava 30 adolescentes dentro de sala depois de uma semana sem condições de tomar banho. Quando a gente fala também das enchentes, na hora que a chuva forte cai, a gente tem ali, ó, na Praça do Papa, as casas também são íngremes, mas quando chove, nenhuma casa ali cai, cai. mas cai a casa do morro. Então, quando a gente fala de racismo, racismo não é só essa ação individual que eu faço com você e que a gente sofre no dia a dia, sem dúvida nenhuma. Quem nunca foi seguido dentro de uma loja, quem nunca foi acusado injustamente de alguma coisa. A gente teve na semana passada, por exemplo, o que aconteceu lá no Rio Grande do Sul. O cara ligou para a polícia porque ele levou uma Nó. facada de um homem branco. A polícia chegou e prendeu o cara que tinha levado uma facada. Isso é racismo, pressupor que a pessoa é a culpada só pela cor da pele dela. Mas a gente também tem o racismo que é estrutural, Sim. que é como a sociedade se organiza, né? Você que é da saúde mesmo sabe Né? disso. Os médicos sabem tratar, sabem acolher na UBS, por exemplo, uma pessoa que tem anemia falciforme, que sente dores profundas, ou essa pessoa chega na UBS ou na UPA e é taxada como fresca. Assim, são várias questões, mas só para lembrar que, só para fazer um comentário, né, que você comentou sobre o racismo estrutural, né, e o nosso ministro, né, o Silvio Almeida, ele conta, né, em uma dos vídeos que eu adoro, né, um dos vídeos que ele postou no YouTube, né, antes dele estar, né, ser ministro, né, ele conta uma história que uma história, uma situação que ele chegou no local do hotel e todos as pessoas que estavam dentro do hotel, assim, eram todas negras. Não tinha uma pessoa que trabalhava lá, que prestava serviço, né, no sul, lógico, né, tinha que ser no sul, não tinha, eram todas negras. Então ele parou para pensar assim, e ele fez questão de relatar isso na palestra. Ele falou: "Olha, estou relatando porque eu não consigo entender qual que é o fundamento para esse tipo de atitude ainda, né, ou seja, mostrar realmente que quem realmente manda dentro do hotel, realmente, são os brancos que vão chegar lá e vão ser atendidos pelos negros, né". Tem um teste que a gente sempre fala também, que é o teste do pescoço. Tipo, entra no Palácio das Artes, olha para o lado e para o outro da plateia. Quem são, que cor que tem essas pessoas? Mas olha quem é a faxineira, olha quem é o porteiro, olha quem é o segurança. Sim. Olha quem vai estar no palco, olha quem vai estar na portaria. Sabe? Entra no presídio, qual que é a cor dessas pessoas? Entra numa UPA, sabe? Qual que é a cor da recepcionista, da pessoa da faxina e a cor dos profissionais que estão em necessidade de ter uma graduação, como médico, enfermeira, enfim, eu não sei mais o que que tem na UPA. Não, e em relação a isso, a questão do tratamento dentro da saúde, tem muito que aprender. A gente não sabe tratar como as pessoas realmente, como com o nome social, né, como as pessoas querem ser chamadas, como as pessoas estão. Assim, são tantas situações, né? Principalmente que eu sempre falo que a saúde, né, ela é um ponto-chave de qualquer situação. Até porque quando você procura uma UPA, ou quando você procura uma UBS, quando você procura um hospital, porque você não está bem. Isso já Então, está fragilizado, né? exatamente, a partir daquele momento ali, é motivo para qualquer coisa.
Então a gente tem que começar realmente, fazer um trabalho realmente com esses profissionais de saúde, que são profissionais de excelência, qualidade, né, a gente viu na pandemia, né, não precisava de uma pandemia para ver isso tudo, mas a gente vê a importância, mas na pandemia ficou isso evidenciado, assim como, tá a dengue novamente aí, e os profissionais da saúde que estão ali. Então a gente tem que entender que esses profissionais, eles precisam ser, cuidados, né, que também são pessoas que estão fragilizadas já há muito tempo, a gente vem fazendo essa denúncia, né, desde a época de 2014, quando foi feita a pesquisa perfil da Fiocruz, junto com o CONFEM, junto com a federação, que mostrou que a população de enfermeiros e enfermeiras estava adoecida, ou seja, mais de 70% tinham algum distúrbio, né. Hoje é muito mais, que logo depois veio a pandemia. Mas o que a gente tem que entender também é que o pensamento, né, esse pensamento, ele tem que mudar em relação da cor de tratamento, né. Essa questão principalmente da mulher, né, a gente tá no país machista, né, o mundo ainda é muito machista, só que a mulher, né, ao meu ver, né, e a gente tá entrando no mês de março, também que se comemora o dia um dia especial da mulher ali, mas tem que ser todos os dias, né. Como que é ser mulher negra no país? Como a gente é porque eu acho que já passou da época a gente tem que suportar, a gente tem que aguentar, acho que isso já não dá mais, né. Esse suportar, esse aguentar, nós somos fortes, isso já não cola mais, né. Então, a gente vive num país que é machista, que é racista, a gente sabe disso. As pessoas podem até querer negar, mas a gente tem dados com relação a isso, né? A gente vive num estado, por exemplo, que é campeão de feminicídio. Então, assim, um estado que e na contrapartida desse estado, a gente tem um governador, por exemplo, que reduz ano a ano o investimento no combate ao feminicídio. Então, é um estado que naturalizou matar mulheres, que as pessoas são mortas só por serem mulheres. Então, quando a gente pega, por exemplo, você falou agora assim: "Ah, quando esse jovem, essa jovem negra, negro, não tem uma família", como é que são as nossas famílias? O que são nossas famílias? Nossas famílias não são um pai presente, uma mãe, não é assim que se compõe a família brasileira. A família brasileira é de muitas mulheres que são mães solo e que sustentam e garantem a subsistência dessa família sozinhas, e que muitas das vezes vão contar com as suas mães, que são as avós também que criam, que vão contar com as suas amigas, que vão contar com as suas vizinhas, que vão contar com as suas irmãs, com as suas tias, para garantir a existência dessa família. Então, ser mulher é um desafio e ser mulher negra, sem dúvida nenhuma, é um desafio. E eu falo que é um desafio, Anderson, porque a mulher negra, além de tudo, ela tem a peste de ser a pessoa forte, de ser a pessoa que aguenta a dor, o sofrimento, sem muitas das vezes ser acolhida também. Então essa mãe que vai sair muito cedo de casa, que vai sair de casa culpada porque os meninos estão sozinhos e que tudo ela vai se responsabilizar. Então é um desafio e eu acho que a gente rebate esse desafio cada vez mais criando políticas públicas para que o trabalho do cuidado não fique só no colo das mulheres. Eu falo que a pandemia foi experiência para a gente enxergar de forma muito profunda as desigualdades que já existiam antes dela, Sim. mas que ficaram escancaradas. Você falou da educação, por exemplo, que a gente mandou as pessoas estudarem em casa, gente. Uma coisa é você estudar em casa com um Hum. quarto, um computador só para você, com a sua comidinha sendo feita, Internet com funciona. a internet que funciona. Outra coisa é você estudar em casa quando a única forma de comunicação que a escola tinha com o aluno é um celular dos pais que falava com todo mundo da casa, sabe, que você tem um quarto que você divide com 3, 4 pessoas, que você tinha internet que não funcionava, às vezes o celular só tinha acesso ao WhatsApp, e olhe lá. Então tinha essa diferença sem dúvida. Eu acho que o nosso papel, acho que hoje eu estou no legislativo, mas acho que o nosso papel na política é reduzir essas diferenças e tirar dos ombros das mulheres desse país, principalmente das mulheres negras, o trabalho do cuidado. As escolas fecharam? Fecharam. Tinham que fechar? Tinham. Mas com quem que ficou a tarefa de cuidar das crianças durante esses 2 anos que as escolas ficaram fechadas, sem essas mulheres serem remuneradas para isso? As mulheres. O centro de convivência, lá em Contagem a gente tem um programa que chama Contagem da Maturidade, que é fantástico. O idoso faz ioga, tem dança, tem forró, tem aula, tem, enfim, um monte de curso, profissionalizante, um monte de coisa. Nada disso funcionou. Com quem que ficou o cuidado desse idoso? Com as mulheres em casa. E quando a gente fala da enfermagem, então, é uma profissão que tem essa visão social muito grande do cuidado,
e que é uma profissão basicamente feminina e com a população negra muito grande. Sim. Quando a gente fala, então, quando a gente tira da conta as enfermeiras que são as graduadas, vai ser os técnicos, auxiliares, então, é majoritariamente composto por mulheres negras e que 70%. não são valorizadas. Você entra no espaço de saúde, quanto ganha o médico e quanto ganha o auxiliar de enfermagem. Nós entramos em contagem, gente, com nossos auxiliares ganhando menos de um salário mínimo durante a pandemia. É esse tipo de disputa que a gente estava fazendo na cidade. Como é que você tinha um profissional que fez um curso técnico para fazer o que ela faz, que era extremamente fundamental para que a gente não colapsasse na cidade e que recebia menos de um salário mínimo pelo seu trabalho? Então, não é fácil ser mulher, não é fácil ser mulher negra no Brasil. Eu acho que o nosso caminho para tornar isso mais fácil é construir políticas públicas que amenize política de igualdade salarial, Sim. política que garanta as creches, porque quando você tem um menino na creche, você garante saber qualidade de vida para a mãe, condição dessa mãe trabalhar, dessa mãe sair de casa com segurança. Que a gente garanta que as mães recebam auxílio. Acho que o Bolsa Família foi uma grande revolução nas famílias brasileiras. E os auxílios que o Bolsa Família vai dando pela quantidade de filhos é fundamental, porque a gente não é dar dinheiro, é dividir com essas mulheres a tarefa do cuidado, que fica nas costas delas e de graça, né? O Mora, você fez um comentário que é a questão, né, do estudar em casa durante a pandemia, né? Que o celular que mal funciona, né? Tem que reiniciar ali para funcionar, né? Do pai, da mãe. Mas eu não sou de BH, né? Sou do interior, então de vez em quando eu saio até para conhecer, né? As partes periféricas realmente Contagem. Aí eu saí andando e vi, né, uma lan house. Então muita gente acha que hoje E acabou. todo mundo tem, não, que todo mundo tem uma internet boa em casa. Então quando você vê uma lan house, né, que imprime não sei o que, então você vê que ainda a desigualdade dentro de Belo Horizonte, ela já é grande. Ela pensa bem no nosso país. A gente pegar partes vamos pegar Minas, parte do Nordeste Minas, né? Que a seca ainda é brava lá ainda, né? Vamos pegar a região de entre Teoflotone e Montes Claros, né? Araçuaí, aquela região ali. São regiões extremamente de uma seca e de uma necessidade diferenciada do que os grandes centros, né? Então, assim, ali você vê, né, e grande parte a gente vê, né, as mulheres estão ali, né, a população negra está ali, né, assim como a gente vê também, como você falou, dentro da enfermagem, né, as mulheres negras, elas são grande parte solo dentro da enfermagem, né, as enfermeiras também, né, mas em quantidade menor, e a população negra dentro da graduação realmente é menor do que a questão do técnico e auxiliar, mas existe isso. Então, assim, eu acho que não é a questão da quantidade, né, mas sim o que aquela pessoa passa, né, o que essa mulher negra passa, o que o auxiliar passa, e a gente tem que começar a ter políticas públicas para isso, né. Eh, Dentro do campo legislativo, né, e dentro do campo da militância, quais que são as importâncias que nós temos, que você tem, né, que já está aí no seu mandato já no terceiro e no quarto ano, se não estiver enganado. Tô indo pro quarto agora. Isso, o que que você tem de novidade? Você viu que teve avanço não só lá em Contagem, mas como de uma forma geral, né? A gente agradece muito, né, a retomada do nosso governo, né, restabelecer as questões da saúde pública, né, a valorização das vacinas, né, a valorização das universidades, né, e eu torço para que mais universidades venham, mas que venham com qualidade e que o MEC realmente tome conta disso. Acho que enfermagem não pode ser à distância igual é feito hoje, não faz sentido nenhum o curso de direito não ser em enfermagem, então assim, a gente tem que começar realmente fazer essas discussões no âmbito nacional, junto às federações, né, mas a gente tem que ver também. Eu queria saber o que que você tem de novidade para nós aí. Então, Anderson, primeiro dizer que eu sou ainda uma minoria, né? Somos poucas mulheres no parlamento, somos poucas mulheres na administração pública, enfim, que a gente tem
2 governadoras no país, se não me engano, Isso. as 2 no Nordeste. Quando a gente pega o parlamento mesmo, nós mulheres negras somos 16% do parlamento, isso não é a nossa realidade, enquanto população. Enfim, somos uma minoria muito grande. E a gente tem falado muito de democracia ultimamente. E eu gosto muito de repetir: a gente não vai construir democracia enquanto a gente não construir igualdade dentro dos espaços de poder. Se a população negra é a maioria desse país, nós temos que ser a maioria dentro dos lugares de decisão. Se as mulheres são metade, tem que ser pelo menos metade das mulheres nos lugares de decisão, seja no executivo, seja no legislativo ou mesmo no judiciário. Se a população pobre é a ampla maioria desse país, nós temos que ser a maioria também nos espaços de decisão. E isso é fundamental, gente, porque só quando a gente ocupa esses lugares é que as nossas agendas, que as nossas vidas se tornam importantes nesses lugares. Eu poderia aqui dar vários exemplos, assim, como se a gente estava falando da escravidão no começo, é, desculpa, assim, mas não tinha nada no Brasil mais próximo do que o regime escravocrata de trabalho do que o trabalho das domésticas. Sim. Eram mulheres que trabalhavam sem folga, muitas das vezes, moravam na casa dos seus patrões, não tinham férias anualmente, não tinha direito a 13º, a nada. Isso era legal. Até cerca de 10, 15 anos atrás era legal você ter uma pessoa que trabalhava 7 dias da semana na sua casa, que era a primeira pessoa a acordar, a última pessoa a dormir, não tinha férias, não tinha nada. Precisou da Benedita da Silva, uma mulher que já foi empregada doméstica, entrar para o parlamento para lutar para que essas mulheres tivessem garantia de o mínimo. Hoje, elas têm direito à férias remunerada, ao descanso remunerado, ao FGTS, e hoje é crime você manter uma mulher dentro da sua casa sem pagar o mínimo de direito, sem pagar o salário mínimo. E é Você pode ser igualado a isso, à escravidão. Essa é uma das coisas, assim. O nosso mandato mesmo, a gente tem uma série de projetos de lei, de iniciativas que falam sobre a vida das mulheres. Nós vamos agora, na primeira semana, no mês de março, vai pautar um projeto nosso, que é um projeto que fala sobre assédio e violência em espaços públicos. Muito inspirado pela lei da Espanha, que permitiu que aquele jogador de futebol fosse condenada. A gente quer que no Brasil também tenha. Quando a mulher for assediada no espaço público, tem um protocolo, que ela não vá para casa para depois ela ir para a delegacia, ser desmentida, ser constrangida, mas que as pessoas tenham um protocolo de como tratar essas mulheres. Já tivemos uma PL aprovada que incentivava a empregabilidade das mulheres, dando um destaque para as mulheres que foram vítimas de violência também. Enfim, tem uma série de iniciativas. Inclusive, agora também no mês de março, a partir de uma emenda do nosso mandato, a Prefeitura Municipal de Contagem vai fazer um mutirão para ela colocar ação de DIU, porque debater também sobre planejamento familiar é um direito das mulheres. O Brasil é um país ainda, gente, que parece coisa assim, de que a gente está falando lá do interiorzinho não é, mas que muitas meninas engravidam sem saber como é que engravida. As pessoas não debatem mais, não querem falar sobre planejamento sim, familiar, não querem falar sobre esse tema. E falar sobre isso não é incentivar ninguém a fazer sexo, é colocar consciência nas pessoas, entender o que significa a vida, assim, é um papel. E como a gente vive um país que essa ideia de família, que essa família estruturada, essa família que dá conta de tudo, ela é muito remota, não é a realidade das nossas famílias periféricas. Então, tem que ser uma tarefa do Estado também cuidar e educar os nossos meninos e as nossas meninas. Então, eu acho importantíssimo ter mulheres no parlamento para que a nossa agenda, para que a nossa vida seja prioridade, para debater sobre quanto a gente ganha, para debater sobre a nossa segurança, para debater sobre a ocupação dos nossos espaços, para debater sobre a distribuição do trabalho do cuidado e a remuneração desse trabalho. Eu acho que tudo isso vira pauta quando a gente tem mais mulheres fazendo política e questionando essas coisas. Vou dar só mais um exemplo. Hoje, o governo brasileiro distribui absorvente. Sabe, absorvente é um negócio, gente, que toda mulher usa boa parte, 2/3 da sua vida. Isso nunca foi uma questão, sabe? A gente sempre distribuiu camisinha, mas nunca sim. distribuiu absorvente, que é uma coisa também assim que não é opcional você usar ou não. Tem que usar. Você usar uma vez por mês, e aí, pela primeira vez na história, isso virou um tema do debate nacional. Por quê? Porque as mulheres colocaram isso como tema, sabe? Então, acho que tudo isso foi virando um tema porque a gente foi ocupando esse espaço. E muitas das coisas que não se pensava. O Congresso Nacional não tem 10 anos que passou a ter banheiro feminino na parte dos deputados.
Era um lugar tão feito para os homens que não tinha um banheiro para as mulheres. Eu sou parlamentar. Se eu engravidar hoje, eu não tenho direito à licença maternidade. Só que ninguém se pergunta quem cuida dos filhos e filhas dos deputados, dos vereadores que estão aí, constituindo sua família e tocando sua vida. Agora, se você é uma mulher na política, ter uma família passa a ser uma questão para a sua vida, porque esse espaço também não é feito para nos acolher. Você comentou ainda há pouco sobre a questão da doméstica, né? E a gente pensar que ainda tem muitas mulheres que vivem nessa situação ainda, né? E é uma coisa tão surreal que a pessoa fala que é parte da família Eu falo, se é aquela parte da pessoa. família, tem que estar na herança, né? Exatamente, né? Tá na herança? Vai É, receber herança igual todo mundo? Então não é parte da família. há pouco tempo a gente viu um professor de universidade no Triângulo Mineiro, né? Acho que questão de 6, 7 meses atrás, que ainda mantendo uma pessoa nessas condições, né, ou seja, cometendo esse crime, porque passa a ser um crime, né, você manter uma pessoa daquela vê que cortou toda a possibilidade da vida da pessoa, ela viveu em função daquela família, né. Eh, parlamento, né, parlamento é uma coisa que a gente tem que mudar muito, né, acho que a forma de, acho que no âmbito geral, né, a forma de fazer política, né, a forma de ver como construir essa questão de saúde dentro da saúde da mulher, porque a questão do absorvente, acho que não tem tão é, 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 bem pensado quem criou a lei e como que foi uma coisa impensada por anos pelos homens que estavam lá, porque uma pessoa que não tem condições de comprar um absorvente, não tem condições de comprar roupa sequer, como que vai usar absorvente? Como que uma menina vai para a escola? Então, assim, são situações realmente que às vezes o pensamento que a gente tem é que é para mostrar realmente que aquela pessoa não merece estar naquele lugar. Não, você não pode ir por isso, você tem que ficar em casa, você não pode estudar. Então, acho que são questões do passado ainda, né, que foram mantendo, né? Então, esse esse deixar de lado de criar políticas, né, específicas, né, para o povo pobre, quem vai pegar principalmente geralmente é pessoas que necessitam, não que o SUS vai determinar isso, né, mas no geral é isso, né. Mas Moara, hoje, né, o que que você acha, uma pessoa que quer comprar essa luta, que quer participar da questão de ser um antirracista, qual que seria o melhor mecanismo para ele, né, eh pra ele, entrar nessa tudo. A gente fala muito de internet, né, "Ah, mas é internet", né, rede social. Você acredita que a rede social ainda continua sendo o melhor caminho, né? Só pra uma situação que aconteceu comigo que eu não semana passada, né, que eu não percebi, né, eu andando no supermercado, né, uma grande rede aí, minha esposa falou que o segurança estava atrás de mim. Eu falei: "Por que que você não me falou isso na hora?" Porque assim, na hora que a gente tá pensando tanta coisa, eu vou ao supermercado, então pensa outra coisa. Então, assim, ele não estava fazendo a minha segurança, né, acho que ele estava na segurança do supermercado, né. Eu penso que foi isso, né. Mas, assim, então, assim, a gente vê, que essas coisas são surreal de acontecer, e acontece com a gente dia até dia. E é um negócio que parece que é tão, não é pontual, é tão cotidiano, né, que a pessoa faz e você não percebe, Sim. né. E a gente tem que ficar atento a isso. É, acho que isso que você fala é fundamental, assim, não basta, enfim, acho que tem que ser antirracista também. Eu acho que tem um ponto inicial que é a formação, e eu acho que isso vale tanto para as pessoas negras, como para as pessoas não negras. Não dá para a gente conviver, a maioria da população conviver com uma parte da sociedade que quer ignorar suas pautas, a sua história, a sua agenda. Então leiam, pessoas negras. Se informem, se a internet é isso que você falou, o Silvio Almeida tem vários vídeos no YouTube, acho que a gente tem coleções de intelectuais negros letrando as pessoas sobre cada uma dessas pautas, sobre racismo estrutural, sobre a questão da segurança pública, sobre a questão da saúde. Então se informem.
leiam pessoas negras. Para as pessoas brancas também, que querem ajudar nessa luta, digamos assim, eu acho que tem uma forma que é muito no seu cotidiano, que o racismo está no nosso dia a dia. Então é isso, sabe? O menino que foi preso lá em Porto Alegre, Eu ele tô teve a solidariedade das pessoas ao seu redor, ou ele foi preso sozinho e todo mundo fingiu que não viu o que a polícia estava fazendo, sabe? Ao ver uma situação de violência, como foi o caso que você sofreu dentro do supermercado, da gente denunciar e apoiar essas pessoas nesse momento. E mais, gente, assim, às vezes, se você é empresário, você contrata pessoas negras? Tem paridade racial dentro da sua empresa? As pessoas que você contrata, elas são só na base, da empresa ou elas também estão em cargos de gerência? Sabe, você cobra da escola particular do seu filho, que também tenha professores negros, ou todos os professores, todas as pessoas que vão formá-lo vão ser pessoas brancas, ele vai achar que o mundo se organiza dessa forma. Você vota em mulheres negras? Se você acha importante políticas de ações afirmativas, nós precisamos ter quem constrói essas políticas no dia a dia, sabe? Eu sou candidato a vereador, a deputado, a prefeito, a governador, a presidente, é negro também. Acho que apoiar candidaturas negras também é fundamental para a gente conseguir continuar fazendo esse trabalho dentro do parlamento. Você consome pessoas negras, seja, em restaurante, seja no cinema, seja na televisão, seja na música. Então é isso, gente, acho que a gente não pode achar normal, por exemplo, você sendo de um grupo, ser brasileiro. A população negra é mais da metade da população. Não pode ser normal. Às vezes eu vejo fotos de amigos meus, assim, como é que a pessoa tem um ciclo social somente de pessoas brancas no Brasil? não tem Sabe, jeito. não tem jeito, a não ser esse racismo. O racismo, às vezes, ele não é um soco na cara, ele não é uma prisão, ele não é uma agressão, mas é quem eu apoio, é quem eu consumo, é quem eu contrato também e é quem eu voto. Hoje nós estamos recebendo aqui a vereadora Moara, né, uma pauta super importante, né, gente? Racismo, né? Então, assim, você que tá chegando agora, que tá rodando o feed, aí, volta lá no início, entendeu? E começa a ver do início, porque assim, foram vários temas dentro do racismo. Então você entender um pouco mais o que é racismo, se você sofre racismo, se você comete racismo. Então é importante que você, né, passe também a ter essa luta. Essa luta é sua, essa luta é minha, essa luta é de todos. É um país melhor, um país mais justo, né? Então se você também não segue nosso canal, passa a seguir aí. Spotify, YouTube, tá bom? Moara, estamos chegando aqui aos 42 minutos já de gravação, de E passa programa. rápido, né? Passa rápido demais. Eu queria já te agradecer, sei da sua vida corrida, sei da sua vida que não é fácil, né? Vou servir uma aguinha aqui para nossa vereadora, gente. Você tá falando E demais. não, mas tem que falar mesmo. A gente traz pessoas aqui que realmente tem conteúdo, porque na verdade é o que a gente sempre fala, né? A nossa vida, né, o nosso tempo, né, ele é muito caro para a gente gastar ele de uma forma que não vale a pena, né? E eu tenho certeza que quem parar para ouvir esse podcast vai realmente ver que valeu a pena ouvir esses minutos que a gente está falando aqui. Eu queria te agradecer, né, em nome do canal, né, em nome do Sindicato Enfermeiros, com a parceria que a gente tem aqui, né, e fica à vontade aí para deixar suas redes sociais, algum convite, né, lembrando que esse programa ele vai estar indo ao ar agora no próximo dia 8 de março, né, dia que se comemora a, o Dia Internacional da Mulher, mas lembrando que não é só esse dia, né, lembrando que essa data é uma data simbólica, né, e você sabe por que que é esse dia? Então, procure saber, procure entender as datas, que sempre essas datas são forjadas na luta, né. Então eu queria deixar aqui o nosso abraço, né, nosso carinho para você aí, para o seu mandato, que a gente sabe que o mandato ele é feito de várias pessoas. Anderson, primeiro te agradecer. Agradecer de coração mesmo esse espaço, a gente poder falar, conversar sobre isso é importantíssimo, assim, acho que no dia a dia, na correria do mandato parlamentar, a gente fica em algumas pautas e, de fato, é importante a gente lembrar, né, por que que a gente está nesses lugares, o que que a gente quer conquistar e para quem que a gente quer conquistar. Então, obrigada mesmo pela essa oportunidade, parabéns de novo pela iniciativa. Eu acho, gente, que é isso, quem puder, acho que fazer, ó, todo mundo curte, compartilha, manda para o colega, vamos incentivar e fazer com que essas palavras cheguem ao máximo de gente possível. Quem quiser nos seguir nas redes sociais, ó, é @Moara Saboia, em qual rede? Todas. Estamos no Instagram,
estamos no YouTube, estamos no Facebook, estamos no TikTok. Ai, meu Deus, eu nem lembro se tem mais. Mas a gente tá em todas essas redes. E essas que não são de arroba, como WhatsApp, Telegram também, só entrar no nosso Instagram que você consegue todos os nossos contatos. A gente, ó, dúvidas, críticas, sugestões, coisas sobre a cidade de Contagem, estamos super à disposição também para fazer várias lutas e vários enfrentamentos. E dizer, por fim, é isso, que estou super feliz que esse programa vai ao ar no dia 8 de março, que é um dia de luta das mulheres também, que foram as mulheres do mundo que decidiram que esse dia era um dia para demarcar a sua luta. Importante dizer, gente, assim como a luta antirracista, a luta das mulheres é uma luta por igualdade. A gente não quer que nenhum ser humano tenha uma oportunidade menor, ou um tempo de vida menor, porque nasceu homem, ou nasceu mulher, ou nasceu negro ou negra. Então, acho que é um pouco sobre tudo isso. Então, parabéns, obrigada, e estou sempre à disposição. Assim, acho que hoje, principalmente, da população de Contagem, para a gente seguir lutando, assim, que presenças como minha não sejam presenças que são exceção na política, que a gente consiga construir cada vez mais um espaço da política à cara do povo brasileiro. É isso aí, pessoal. Hoje conversamos aqui com a Moara Saboia, vereadora de Contagem, militante aí dos movimentos estudantil. Então, ela rodou já aí, o Brasil discutindo e debatendo a juventude aí. Então, assim, deixo aquele abraço para você, né? E logo, logo estaremos de volta aqui gravando nosso mais um episódio, tá bom? Um abraço do seu canal Democrático, comigo, Anderson Rodrigues. Até mais!